Graça e paz, abençoados, santos, eleitos do Senhor, mais que vencedores. Eu sou o pastor Fledson Alves, da Igreja Evangélica Viva em Graça. Estamos aqui para mais um Flash de Graça. Nesta oportunidade, queremos falar sobre pré-existência. É uma doutrina bíblica, não tanto popular, porém bíblica. E pré-existência fala da nossa existência com Deus em espírito antes da fundação do mundo. Quero deixar claro que nós não vamos falar de reencarnação, vamos falar de encarnação, pré-existência, ou seja, eu era um espírito com Deus antes da fundação do mundo cosmo, depois estou aqui nesta terra numa manifestação de carne e sangue. Quando finalizar a minha vida aqui na terra, o meu espírito voltará para Deus, porque de lá ele veio. Então, como tudo que falamos nos nossos flashes de graça, nós temos base bíblica. Então, vamos ver o que diz a palavra, por favor, em Hebreus, no capítulo 2 e no versículo 14. Diz a Bíblia: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então eu quero que você entenda que esse versículo está falando que os filhos, os eleitos, os filhos de Deus, têm participação comum de carne e sangue. Por que temos participação comum de carne e sangue? Porque antes éramos um espírito. O que aconteceu com o próprio Deus, que era espírito, se fez carne, gerou um corpo para ele morar no ventre de Maria? Foi a mesma coisa que aconteceu conosco. Éramos espírito e depois tivemos um corpo, ou agora temos um corpo. A única diferença é que nós nascemos de uma relação entre um homem e uma mulher e nascemos pecadores, e o próprio Senhor Jesus Cristo nasceu sem pecado. Quando nós vamos a Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Veja bem, amado, Deus disse aqui para os anjos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual era a imagem de Deus? Espírito. Então é bom que você entenda e compreenda que o homem, nós fomos criados primeiro em espírito. Depois aconteceu o que diz a Bíblia em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas um fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Antes ele era espírito, aqui ele passou a ser alma vivente. Antes Deus havia criado, aqui Deus formou o corpo para esse espírito habitar. Lembra Hebreus 2:14, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Então está acontecendo aqui que o primeiro homem, que foi Adão, foi gerado um boneco de barro e foi soprado o fôlego de vida. O espírito foi colocado dentro desse boneco de barro, que se tornou o corpo, e ele passou a ser alma vivente. Então, quando nós vamos... aí você pode perguntar: pastor, mas eu sou o que mesmo? Bem, você é corpo, alma e espírito. E você pode dizer: isso está na Bíblia? Está. Olha o que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o corpo eu sei de onde veio, a alma é meu fôlego de vida, e o espírito veio de onde? Claro que veio dos céus. É por isso que a Bíblia diz aqui em Eclesiastes, o sábio Salomão, em Eclesiastes no capítulo 12 e no versículo 7, diz assim
a palavra do Senhor. Você vê que estamos mostrando na Bíblia, isso não é invenção da mente de um homem. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Bem, se você pensar comigo, só pode voltar o que veio. Então o espírito veio de Deus e para Deus voltará. O corpo veio do pó e para o pó voltará. Aconteceu nessa manifestação de carne e sangue o que diz a Bíblia em Jó, no capítulo 10 e no versículo 11. Olha o que Jó disse: de pele e carne me vestistes, de ossos e tendões me entreteceste, vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Jó 10, 11 e 12. De pele e carne, ossos e tendões me vestiste. Vestiste o quê? O Espírito, que já existia com Deus antes da fundação do mundo. É por isso que Deus disse para Jeremias 1 e 5, Jeremias, antes de tu nascer, antes de ser gerado na madre, no ventre da tua mãe, eu te conheci e te consagrei profeta às nações. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 8, 29, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Conheceu aonde? Na pré-existência, em espírito. É por isso que a Bíblia diz em Efésios 1:4 que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo cosmo. Escolheu em espírito. Aqui em Jó, no capítulo 38, tem um diálogo de Deus e Jó. E olha o que é que a Bíblia diz. Depois disto, o Senhor, versículo 1 em diante. Jó 38, versículo 1 até o versículo 7. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Olha, amado, santo eleito do Senhor, todas as vezes que alguém vai falar de Deus sem conhecimento, sem revelação bíblica, sem ter os olhos iluminados, ele escurece os desígnios de Deus. Então aqui no versículo 3, Jó 33, cinge pois os lombos como homem, pois eu te perguntarei e me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem lhe estendeu sobre ele o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Versículo 7, redobre a sua atenção, por favor. Jó 38, 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Estrelas da alva são os anjos. Filhos de Deus são os eleitos, são os filhos que habitavam com Deus em espírito na pré-existência. Por isso que Deus está perguntando isso para Jó. No versículo 27 ou 21, Jó 38, 21, o próprio Deus dá a resposta. Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou seja, espiritualmente falando, temos um grande número de dias. Na carne ou no corpo eu tenho 36 anos, mas no espírito muitos, grande é o número dos meus dias, porque eu tive uma pré-existência com Deus em espírito antes da fundação do mundo cosmo. Você pode perguntar: pastor, então por que eu não me lembro? Porque o primeiro Adão nos matou, nascemos mortos em delitos e pecados, física e espiritualmente falando. Por isso que eu não me lembro da época que eu estava nos céus. Mas a Bíblia, que é perfeita, a graça de Deus, que é maravilhosa, Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 3 e no versículo 20, olha o que a Bíblia diz. Que coisa maravilhosa e linda. Filipenses 3:20. Diz assim a palavra: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amado, querido, santo, eleito de Deus, pátria está nos céus. Onde eu nasci espiritualmente falando, onde eu fui criado, nos céus. Onde eu nasci fisicamente falando, na terra. Então a minha pátria é celestial. Eu sou um espírito revestido de carne. Deus me revestiu de osso, de carne, ossos e tendões. Sou revestido. Sou um espírito revestido de carne. A minha verdadeira natureza é que eu sou um espírito.
Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17: somos um espírito com o Senhor. Então, eu espero que você entenda e compreenda com olhos iluminados que você é espírito, alma e corpo, e que o teu espírito foi criado nos céus, o teu corpo foi gerado e formado na terra, você foi revestido. Você, quando finalizar os teus dias, como Eclesiastes 3 diz que há tempo de nascer e tempo de morrer, você está agora numa participação de carne e sangue, Hebreus 2,14. Quando terminar essa participação, o teu corpo volte ao pó como era, e o teu espírito volte a Deus que o deu. Isto é pré-existência, está na Bíblia, nós cremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim seja, assim diz a palavra da graça de Deus. Até o próximo festa de graça, graça e paz.